Olá, professor Celso Lima aqui. Estamos dando início a mais uma aula de história e hoje iremos falar sobre a Revolução Russa. A Revolução Russa impulsionou a modernização de toda a União Soviética. Do século XVI até o ano de 1917, a Rússia foi uma monarquia absolutista. E o czar era o título dado ao monarca da Rússia. O czar tinha todo o apoio da Igreja Ortodoxa Russa e da nobreza proprietária da terra. A Rússia era um país de contraste. Ao mesmo tempo que ela tinha uma grande dimensão territorial, ela ainda contava com uma economia agrária. Por isso ela era chamada de o gigante dos pés de barro. Havia ainda uma concentração de terras nas mãos da nobreza do campo e a prática da servidão entre os camponeses. O processo de industrialização na Rússia ele foi conduzido pelo czar Alexandre II, que inicia uma reforma liberal, investindo na industrialização e abolindo a servidão no campo. Porém, essa industrialização ela vai ficar muito debilitada devido a um capitalismo dependente, pois boa parte dos investimentos que financiavam a industrialização russa vinham da Inglaterra e da Bélgica. Havia também uma insatisfação muito grande de trabalhadores rurais e urbanos, que criticavam os baixos salários e as péssimas condições de trabalho. A exploração do trabalhador urbano na Rússia propiciou a difusão das ideias marxistas e a formação do Partido Operário Social Democrata Russo, um partido de orientação socialista. Dentro desse partido vai haver uma divisão partidária entre bolcheviques, que eram formados pela maioria, que defendiam uma posição mais radical dos seus membros e uma rápida revolução que derrubasse o governo dos czares e implantasse um modelo socialista na Rússia, e uma pequena facção que eram os mencheviques, que representavam a minoria, que defendiam uma posição moderada e uma aliança entre os camponeses, a classe trabalhadora e a burguesia para promover uma transição política de um governo monarquista para um governo republicano. O Domingo Sangrento foi um evento que é considerado como ensaio geral da Revolução Russa. Mas para compreendermos o Domingo Sangrento, nós temos que ir até a guerra existente entre a Rússia e o Japão. Esse conflito ocorreu por conta do desejo de russos e japoneses de se apossarem da região da Manchúria, região pertencente à China. Os japoneses acabam por derrotar os russos e essa derrota causa um agravamento da crise econômica. Um grupo de manifestantes, de forma pacífica, iniciam uma manifestação contra o governo do czar. O governo do czar reage de forma violenta, assassinando centenas de manifestantes. Esse evento fica conhecido como Domingo Sangrento. A partir do Domingo Sangrento, há uma série de protestos ocorrendo na Rússia, o que vai levar ao czar a se aproximar dos grupos que estão protestando. Nós vamos ver também a formação dos sovietes. Os sovietes eram conselhos formados por trabalhadores urbanos, camponeses e soldados que elegiam um representante, que deveriam representar os interesses de cada soviete na Assembleia Geral Russa, conhecida como Duma. O czar atendeu algumas das reivindicações dos revoltosos, porém iniciou um processo de perseguição e exílio dos principais líderes bolcheviques. A entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial acaba por agravar ainda mais a situação econômica vivida pelo país. Diversas revoltas urbanas e camponesas e motim entre os soldados passam a dificultar a estrutura política vivida pelo czar no controle da Rússia. Então, chegamos ao ano de 1917. Para ser mais preciso, no calendário russo, ocorre a Revolução Burguesa Russa, ou a Revolução de 17, quando greves nos centros urbanos e o apoio dos militares aos líderes mencheviques forçam a deposição do czar Nicolau II, dando início assim a um governo conduzido por Kerensky, líder do partido menchevique. A partir da chegada dos mencheviques ao poder, esse grupo permite o retorno dos exilados políticos. Entre eles, os principais líderes dos bolcheviques regressam para a Rússia nesse momento. O grande erro dos mencheviques foi manter a Rússia na guerra. Isso vai levar o quê?
o agravamento da dificuldade econômica russa e a dificuldade de conter as tensões sociais. Se aproveitando dessa situação, o líder bolchevique Lenin inicia uma campanha de mobilização social que ganha nome chamada de Teses de Abril. As Teses de Abril tinham como principal lema paz, pão e terra. Paz, pão e terra simbolizava a saída imediata da Rússia da Primeira Guerra Mundial, uma política que pudesse garantir acesso a alimentos à população russa, que estava faminta nesse período, e uma política de reforma agrária, que visava a redistribuição de terra entre a população russa. A mobilização menchevique também passa a criticar o governo menchevique. Então, ocorre, segundo o calendário russo, a Revolução de Outubro ou a Revolução Socialista, aonde o lema era todo o poder aos soviéticos. Sem apoio político, o governo bolchevique consegue derrubar, sob a liderança de Lenin, o governo menchevique e adota uma política simpática ao socialismo e inicia um processo de adoção do comunismo como orientação política na Rússia. A partir de 1917, o governo bolchevique promove uma série de reformas na Rússia, tal como uma reforma agrária, estatização das empresas privadas, entrega a liderança das empresas aos sindicatos. Porém, após a guerra terminar, ou seja, a Primeira Guerra terminar, há um conflito entre o Exército Vermelho, que era o Exército Revolucionário Russo, contra o Exército Branco. O Exército Branco era formado por membros da nobreza, da burguesia e também financiado pelo capital estrangeiro europeu, que via a consolidação do socialismo na Rússia uma ameaça aos interesses do capital liberal europeu se o movimento tivesse sido bem sucedido. A partir daí, nós temos uma guerra civil que vai de 1917 a 1921. Para conseguir resistir a essa guerra, o líder comunista Lenin adota uma prática conhecida como comunismo de guerra. O comunismo de guerra consistia em confiscar a produção dos camponeses para revestir em acesso e logística para os habitantes da cidade e para as tropas do Exército Vermelho. Essa medida vai garantir que o Exército Vermelho consiga derrotar o Exército Branco, mas também vai causar um processo de desabastecimento, diminuição da produção do campo e também descontentamento entre a população russa. A partir da política de comunismo de guerra, Lenin adota a chamada ditadura do proletariado, onde todos os partidos políticos são suspensos, com exceção do Partido Comunista Russo, e em 1922 é formada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, dando início a um processo de crescimento da economia russa, ou melhor dizendo, da economia soviética, baseada na política chamada de NEP, que seria a nova política econômica. A NEP defendia que, para dar um passo para frente, se fazia necessário dar 2 passos para trás. Em que consistia essa medida? Lenin vai permitir o uso da prática do capitalismo na Rússia para fortalecer a economia local e fazer essa economia girar. E gradativamente o Estado iria assumindo o controle político, econômico e social dentro da União Soviética. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, espero que vocês fiquem bem e até o nosso próximo encontro.